Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, né? 6, 9 em diante. Quantos aqui sabem orar o Pai Nosso? Quem aqui sabe orar de cor o Pai Nosso? Fala assim, eu aprendi o Pai Nosso, né? Você sabe o que significa a oração do Pai Nosso? Amém? Você sabe que o Pai Nosso, Jesus ensinou para os discípulos diante de um pedido deles, amém? E disse, Senhor, nos ensina a orar. A gente não sabe orar como convém, não sabemos orar. Aí você disser para um judeu que ele não sabe orar, o que um judeu faz? Ele ora, irmão. Judeus oram, o judeu entende o poder da oração, o quanto a oração faz diferença na vida de uma pessoa. E aí os judeus, discípulos de Jesus, chegam para Jesus e nos ensina a orar. Porque a gente pensa que sabe orar. E a gente precisa aprender a orar. A gente precisa entender que orar é mais do que falar, amém? E Jesus ensina aos discípulos, então, ele diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aonde? Na terra como no céu. Pergunta para o seu irmão, pergunta a pessoa que está ao seu lado, diga, a vontade de Deus está sendo feita na tua vida? Assim como é no céu? Prosseguindo, e venha o teu, 11, né? Dá-nos hoje o nosso pão diário, o pão de cada... Você está orando pelo pão do mês que vem já? Né? Você já está orando pelo pão do ano que vem? Diga, Jesus nos ensinou a orar pelo pão de cada dia. 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos. Mais uma vez, eu sei que você pode achar chato, mas olha para ele de novo, diz assim, e aí? Como é que está o perdão? Está em dia? Você tem pedido perdão a Deus, mas uma coisa é, você tem perdoado o seu próximo? Ok? Vamos prosseguindo? 13. E não nos conduz à tentação, ou outras versões, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno ou do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Aqui ele ensina, nos livra do mal, não nos deixe cair em tentação. A minha pergunta é, você está se desviando do mal, ou quando você vê o mal, você vai correndo para cima dele? Porque a gente fala assim, nos livra do mal, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Porém, quando a gente vê uma tentação, você, em vez de correr dela, você corre para ela. A Bíblia nos fala para nós fugirmos da aparência do mal. Ou seja, quando eu vejo algo que tem aparência de mal, eu nem vou chegar perto para dizer assim, vamos ver se é ruim mesmo, do jeito que eu estou vendo de longe. E aí, quanto mais perto você chega, mais vulnerável você fica. Olha, o motivo de nós cairmos em muitos erros na nossa vida não é porque a gente não sabe que é errado. É porque a gente pensa que é tão forte o suficiente que vai conseguir vencer aquele mal. Tem uma musiquinha que é um meme, né, que diz assim, eu não imaginava que eu era tão forte. Eu não sei como é que é. Vocês já ouviram essa musiquinha? Já ouviram? Quem sabe cantar, como é que é? Cadê? Fred falou que já ouviu, sabe, Fred? Eu não imaginava que eu era tão fraco, né? Eu pensava que era muito forte, né? Sim. Ou seja, eu pensava que era muito forte, mas na verdade eu descobri que eu não sou tão forte. Você sabe onde está a força de um homem e de uma mulher? Sabe onde está a força de um homem e de uma mulher? Muitas vezes, no entendimento das suas fraquezas. Você precisa entender que você tem fraquezas.
A única maneira de você se tornar forte é entendendo que você tem fraquezas. E você não vai brincar com as suas fraquezas. Amém? Ok? Então, diga oração. Jesus nos ensinou a orar. Pense uma coisa. Os discípulos ouviram Jesus pregando, mas eles não pediram para Jesus ensiná-los a pregar. Porém, ele viu Jesus orando e eles pediram para Jesus ensinar eles a orar. O que é orar? Orar, vamos traduzir de uma maneira bem simples da gente entender, é falar com Deus. Amém? Orar é o quê? É falar com Deus. É conversar com Deus. Muitas vezes a sua oração, se alguém vê você, deveria pensar que você está conversando com alguém. Certo? Jesus critica, um pouco antes, ele critica a oração dos fariseus, a oração dos religiosos, a oração dos pagãos, que consistia em uma reza repetitiva. Você já imaginou você sentar com uma pessoa e ficar falando meia hora a mesma coisa para ela? E aí, como é que você está? Bom dia, tudo bem? Como é que foi a sua semana? E aí, como é que você está? Bom dia, tudo bem? Como é que foi a sua semana? E aí, como é que você está? Bom dia, tudo bem? Como é que foi a sua semana? Ele falou, ó, tava boa até agora, mas agora ficou ruim. Você já imaginou você ter uma conversa com alguém do tipo assim, falando a mesma coisa o tempo todo, repetindo, pensando que ela vai te entender e compreender pelo excesso de coisas que você está falando, repetido para ela? Então Jesus disse, não sejam como os pagãos, que pensam que é pelo muito falar a mesma coisa que serão ouvidos. Vamos dizer uma coisa sobre a oração? A Bíblia diz que antes que a palavra chegue na tua boca, Deus já sabe o que está no teu coração. Aí eu vou perguntar para você, pode perguntar, mas para que orar então? Se quando eu vou falar, Deus já sabe o que está no meu coração. Porque oração não é mera petição, oração é relacionamento. Os maridos aqui, por que você acha que a tua esposa diz e pergunta para você, você me ama? Aí você fala, poxa, eu já falei isso não sei quantas vezes, mano. Essa semana eu já tive que dizer 4 vezes. Será que ela esqueceu? É porque ela não sabe? É porque ela não sabe? Não, é porque ela quer ouvir você falar. Você acha que Deus quer que você ore porque Ele não sabe o que você precisa? Não, é porque Ele quer conversar com você. Então, oração não está baseado meramente nas suas necessidades, de você pedir o que você quer. Deus quer conversar com você, Deus quer falar com você. Ele quer saber como que você está. Deixa eu dizer uma coisa, oração é uma terapia. A gente paga, hoje nós temos terapeutas aí que você pode fazer online, né? Certo? Você paga a terapia. Para que você faz terapia? Sabe para quê? Só para conversar. O terapeuta vai passar remédio para você? Ele não é psicanalista. Ele vai conversar com você. Aí você chega lá e você fala, olha, poxa, meu dia foi assim, minha semana foi assim, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, eu tenho essa situação que está acontecendo na minha vida, eu quero fazer isso, mas não consigo, eu tenho muitos planos, mas não consigo executar, ao mesmo tempo eu me sinto incapaz. Você vai abrindo e rasgando o teu coração para o terapeuta e ele vai ouvindo você, só ouvindo. Eu assisti um vídeo de uma terapeuta e uma paciente que na primeira sessão a mulher ficou parada olhando para ela. Você já viu isso? Parada olhando. E aí ela fazia, como é que é seu nome? Olá, tudo bem? Como é que você está? E ela simplesmente não respondia nada. Ficava só olhando com o olhar paralisado de alguém que está emocionalmente sepultado. Na segunda vez, ela de novo. Terceira vez. Aí ela já mudou a estratégia, já colocava uma roupa mais informal, ou tipo, criando um relacionamento. Tipo, eu tô na minha casa como nós estivemos juntos, eu tô aqui tomando café, com o meu pijama, entendendo? Nada formal, nada de como se fosse um escritório terapêutico. Uma coisa normal, criando relacionamento. Depois de 4, 5, 6, 10, não sei quantas vezes, ela começa a responder, oi, tudo bem? Ah, meu dia foi assim. E depois de várias sessões, ela já estava
compartilhando do seu dia e da sua vida. Deus, Ele sabe tudo de você. Deus conhece de você o que você não conhece de você. A melhor pessoa para você pedir uma informação de quem você é e de como você está é Deus. E Ele vai te responder. Então, oração que Jesus está ensinando aqui não é a oração no modelo que os discípulos sabiam, que era a oração no modelo religioso. Que era chegar diante de Deus com uma folha escrita, um papel escrito, com tudo já programado e fazer aquela oração, ainda que seja a leitura de um texto bíblico, mas aquilo era muito formal. Aquilo não era relacionamento. Aquilo não era trocar de ideias. Oração é trocar ideias. Você já imaginou isso? Oração é trocar ideias. É você apresentar suas ideias para Deus e Deus apresentar as ideias dele para você. Oração é você falar dos seus sentimentos para Deus e Deus poder falar dos sentimentos deles para você. Deixa eu dizer uma coisa, em um relacionamento, a gente compartilha alegrias, mas também a gente compartilha tristezas. Vou dizer uma coisa para você, no tocante ao relacionamento de Deus com o homem, ele desce no nível do homem. E a Bíblia diz que Deus compartilha a tristeza do seu coração conosco. Os profetas ouviram Deus, ouviram os lamentos de Deus com respeito à maneira como o povo estava tratando ele. Deus vinha aos profetas e falava com eles: eu estou zangado, eu estou irado, eu estou triste com o meu povo, porque o meu povo, como Isabela disse aqui, me honra apenas com lábios, mas o coração deles está... O que aqueles homens estavam fazendo com Deus? Trocando sentimentos, ouvindo de Deus, Deus dizendo: eu estou triste. Às vezes você vai orar com Deus e o Senhor vai abrir o coração dele com você e dizer assim: eu estou triste com você. Comigo, Senhor, o que eu fiz? Você me desonrou na frente daquela pessoa. Eu estou triste com você. Comigo, Senhor, você me desonrou na frente dos teus filhos. Se os teus filhos forem entender que eu sou pai, como você é pai, eles não vão gostar de mim. Deus vai dizer: olha, eu estou triste com você, porque lá no seu local de trabalho, se as pessoas forem ter a imagem de mim em você, elas vão ter uma imagem distorcida de quem eu sou. Oração não é chegarmos e levantarmos as mãos e falarmos um monte de coisa e sairmos correndo. É relacionamento. Então Jesus ensina-nos a orar, porque Ele quer o quê? Relacionamento conosco. Ele quer compartilhar suas ideias conosco, porque a primeira parte a gente entende bem. A gente está passando por um perrengue. Você pode nem ser religioso, do tipo assim, eu nem sou muito bom na igreja, mas quando está passando por um perrengue e você vê que o médico não dá conta, o advogado não dá conta, a polícia não dá conta, a justiça não dá conta, você vai para Deus. E você diz: Deus, me ajuda. Ou você pede a alguém: ora por mim, ore aí. Porque no tocante a comunicar a Deus as nossas necessidades, nós estamos beleza. Nós sabemos fazer isso. Apertou, meu irmão? Até o ateu, meu filho, se tiver cair num avião e não tiver paraquedas, ele, vou tentar. Não tenho mais outra escolha. Deus, socorro. Entendeu? Então a gente sabe comunicar as nossas necessidades. Mas eu digo para você uma coisa: oração é também ouvir Deus falar com você. É ouvir Deus. Não é só o que você quer dele, é o que ele quer de você. Vou fazer uma pergunta aqui. Você sabe o que Deus quer de você? Você já parou para pensar o que Deus planejou para a tua vida? O que Deus escreveu no livro dele a respeito de você? Deixa eu dizer uma coisa para você: você é uma biografia já escrita. Você é uma biografia já escrita. Se Deus conhece passado, presente e futuro, Ele te conhece no passado, no presente e no... Ele sabe, Ele tem o melhor para a tua vida. Agora Deus nos dá um livro paralelo para que a gente possa escrever se de acordo com o que Ele quer
ou contrário ao que ele quer. Nós temos a opção de escrever. Só que você pode fazer o seguinte, você pode dar uma espiadinha na biografia que Deus já escreveu da sua vida e pode dizer, eu vou copiar. Por que eu vou copiar? Romanos capítulo 12 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se eu tenho alguém que conhece a minha vida no ontem, no hoje e no amanhã, qual é o ato de inteligência que eu posso ter? Epa, vou pedir uma informação para ele. Você sabe como que é o meu amanhã? Você sabe como é o meu futuro? Deixa eu dar uma olhadinha nesse livro aí que está escrito a meu respeito. E você olha e fala, opa, eu quero escrever aquilo que Deus escreveu para a minha vida. Eu quero copiar aquilo que Deus escreveu para a minha vida. Amém? Você sabe o que Deus tem para a sua vida? E Deus diz, eu tenho o melhor. A minha vontade para você é boa. Primeiro ela é boa, depois ela é agradável. E terceiro ela se torna perfeita. Porque a vontade de Deus ela é entendida e compreendida de maneira processual. O que é isso? Entendido e compreendido de uma maneira processual. Porque você, quando era criança e adolescente, e teu pai te corrigia, você ficava bravo. Certo? Você vai crescendo, você começa a entender que aquela correção e aquela repreensão era boa para a tua vida. Até chegar à idade adulta, e se você se submeteu a ela, falou, foi perfeito. Gerou em mim um homem e uma mulher com caráter íntegro. Porque as feridas feitas por aqueles que nos amam trazem cura e restauração para a nossa alma. Boa. Por que ela é boa? Porque ela nos faz bem. Mas nem tudo que faz bem para a gente é bom. Exercício faz bem, mas é bom no começo? Não. Comer de maneira saudável é bom, mas é gostoso? Não. Mas o bom não está relacionado ao nosso gosto. Nem sempre o que é bom é do nosso gosto. A gente gosta de comer comida salgada, temperada, gordura, processados, doce. Tudo isso é gostoso, mas não é bom. Então, no começo, a vontade de Deus para a sua vida vai ser boa, mas muitas vezes ela não vai ser gostosa. Correto? Não vai ser gostosa. Mas depois ela passa a ser o quê? Agradável. Quem faz exercício por uma semana? Quantas semanas, Fred, você acha que precisa fazer exercício para começar a ficar agradável? 4 semanas. Um mês, né? Um mês. Até um mês aquilo é bom, mas não é agradável. Depois de um mês passa a ser agradável porque você começa a colher os resultados. Você passa a se sentir bem. Eu ouvi pessoas falando assim, rapaz, se eu não correr, eu sinto mal. Eu falei, se eu correr, eu sinto mal. Eu estou ao contrário. Então ainda não cheguei nesse nível do agradável. Se eu der uma corrida, eu me sinto mal. Eu fico ofegante. E senta, meu Deus do céu, isso não é bom, não. Isso aqui é péssimo. Mas depois de um tempo, a vontade de Deus passa a ser agradável. E depois de um tempo mais, ela passa a ser perfeita. Porque aí você começa a colher os frutos de ter se submetido à vontade de Deus para a sua vida. Amém? Porque Jesus nos ensinou a orar. Por que Jesus nos ensinou a orar? Vamos lá? Primeira coisa, diga. Porque tudo que Deus vai realizar na terra, Ele fará em resposta a uma oração. Tudo que Deus vai fazer na terra, Ele vai fazer em resposta a uma oração. Mateus 6,10. Jesus disse, venha a nós o teu e seja feita a tua, assim na terra. Ele ensina a orar, diz, venha a nós, traga do céu para a terra, para a tua vida. Traga do céu para a tua vida aquilo que eu quero. Então, tudo que Deus vai realizar na terra, na tua vida, na tua casa, Ele vai fazer em resposta a uma oração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você diz, mas eu não estou orando, mas tem alguém orando por você. Quantos filhos, quantos testemunhos eu ouço dessas mulheres de Deus, que oram pelos filhos. Os filhos não querem nada com nada, irmão.
Se fosse depender deles, os bichinhos já estavam na vala. Mas tem uma mãe orando, tem um pai orando, tem um amigo orando, tem um familiar orando. Deixa eu dizer para você, essa oração está cobrindo a tua vida. Deus está enviando anjos na frente, sabe, livrando você dos tropeços de morte. Porque tudo que Deus vai fazer na terra, Ele faz resposta a uma oração. Por isso Jesus nos ensinou a orar. Segunda coisa, qualquer um pode orar em qualquer lugar, em qualquer momento a Deus. Isso fala que a oração é o ato mais democrático que existe. Qualquer pessoa pode orar em qualquer lugar, em qualquer momento a Deus. Romanos 10:3 diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Você pode orar dentro de uma casa de prostituição. Tem gente que foi alcançada dentro de uma casa de prostituição. Fala, mas é um lugar tão horrível. Não é um lugar onde Deus está. Sabe onde Deus está? Deus está onde tem alguém invocando Ele. Você pode estar numa boate. Você pode estar no fundo do poço. Você pode ter chegado ao fundo do poço de uma depressão. Mas se você invocar Deus, lá Deus estará. Então, a segunda coisa da oração é que ela é democrática. Qualquer pessoa, você pode dizer, eu não acredito em Deus. Mas se você fizer uma oração e Deus vê verdade no teu coração, que você quer conhecer a Ele, mesmo tendo todas as dificuldades mentais, todas as dificuldades filosóficas, de compreender quem é Deus, se a tua oração for verdadeira, Ele se revela a você. Deus não tem problema de autoestima. Eu não acredito nele, ele vai ficar triste. O problema é seu, não é dele. Ele é Deus com você crendo ou Deus sem você crendo. Mas o que ele vê? Teu coração. Diga a segunda coisa, qualquer um pode orar. Qualquer um de nós podemos orar e ser ouvido por ele. Por isso, Romanos diz, todo aquele que invocar. Não é algumas pessoas, todo aquele. Terceira coisa, não há limite para aquilo que Deus pode fazer em resposta a uma oração. Mateus 21:22 diz, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ou em tudo que pedirdes em oração, se credes, recebereis. Terceira coisa, não há limite para aquilo que Deus pode fazer em resposta a uma oração. O limite só é imposto pela nossa fé. Ele diz, tudo que você crendo, pedir em oração, você vai receber. Então, por que não orar? Minha pergunta é para você, por que não orar? A gente acha que a nossa oração, para ser ouvida, ela precisa ser longa? Não. Ela pode ser curta, mas se for verdadeira, ela será ouvida. Jesus chega diante de um túmulo do seu amigo que estava lá sepultado há 4 dias, né? As irmãs de Lázaro vêm encontrar ele. O contexto bíblico fala que Jesus tinha uma família e tinha um amigo muito importante. Esse amigo adoeceu, esse amigo ficou doente ao ponto que morreu. E Jesus foi avisado antes, mas Jesus não foi, porque estava fazendo algumas coisas, não era hora de ele ir. E quando ele chega, o amigo dele tinha sido sepultado, já estava 4 dias. E ele chega, onde está Lázaro? Maria e Marta vêm e começam a lamentar, se o senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido, por que o senhor não veio mais cedo? Por que o senhor demorou tanto? O senhor é nosso amigo. E aí Jesus, ok, me mostra onde ele está. Vamos lá. Aí eles foram até o lugar do túmulo. Chega lá uma pedra na boca do túmulo, da sepultura, e Jesus diz assim, vamos remover a pedra. E as irmãs dizem, não, Senhor, mas já faz 4 dias que ele está enterrado, já está fedendo. E Jesus disse assim, se tu credes, tu verás a glória de Deus. É a ressurreição de Lázaro, né? E aí, Jesus manda rolar a pedra. Para você fazer uma oração desse tipo, quantas horas você oraria? Eu oraria uns 10 dias, irmão. Em nome de Jesus, sai para fora, morto. Oh, meu Deus. Porque não é uma coisa assim, né? Quando eu falo, tô com uma dorzinha no dedo, que hora aqui? Não, é um morto, não é apenas um morto. Está 4 dias já enterrado. Morreu agora, está quentinho. Não deixa esfriar, porque senão vai ficar mais difícil, né? Mas já esfriou, já está cheirando mal. Jesus chega
e fala, olha que ele fala, eu só vou orar para que eles entendam que é o Senhor que está fazendo. Ou seja, Jesus, meu irmão, aí é esnobar demais, né? Nem orar para ressuscitar o morto, ele ia orar. Ele só ia dizer, vem para fora. Sai, já acabou seu tempo de ficar aí. Entendeu? E aí ele ora ao Pai, rapidinho, e diz, Lázaro, venha para fora. E Lázaro sai lá. Todo atado. E aí eles começam a tirar a atadura. Jesus orou pouquinho para fazer um grande milagre. Porque a oração de intervenção não é uma oração longa. O relacionamento na oração é que se estende por muito tempo. É uma conversa que se estende por muito tempo. Amém? Mas a oração para realizações não é necessário uma oração longa. Para Deus te ouvir no seu carro, talvez você vai orar no começo e fale, eu não sei orar muito tempo. Pode ser 10 segundos. Se for de verdade, o Senhor vai ouvir você e Ele vai responder as tuas questões. Ele vai responder as suas questões. Pastor, eu posso orar perguntando se Deus existe? Claro que pode. Pastor, eu posso orar colocando as minhas dúvidas diante de Deus? Claro que pode. Eu posso orar falando algumas coisas, Deus não vai ficar bravo? Não. Porque senão ele já teria ficado bravo com você? Ou você acha que ele não sabe o que está no teu coração? Bobeira nossa de pensar que a gente vai falar algo para Deus que Deus vai... Não, ele vai me matar. Ele já tinha te matado, porque já sabe o que está no teu coração. Você simplesmente vai falar para ele, em verdade, com temor, com tremor, com reverência, aquilo que está no seu coração. E ele vai dizer, meu filho, eu vou te responder, sabe por quê? Porque tu é verdadeiro. É melhor você dizer o que está no teu coração do que apenas falar de boca. Amém? Então diga, para a oração, não há limites. Quarto, a oração é o meio pelo qual fazemos conhecida diante de Deus as nossas necessidades. Também, Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, ou não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam as vossas solicitações declaradas ou petições, necessidades, na presença de Deus por meio de orações e súplica com ações de graça, ou seja, sejam conhecidas diante de Deus com orações de súplica e ações de graças. Você sabe que o que você precisa não será conhecido diante de Deus se você não falar. Se você não falar. Mas Deus sabe o que está no meu coração? Sabe. Mas você precisa falar. Você já conversou com alguém que você sabia o que está acontecendo na vida da pessoa, você já sabia tudo, mas a pessoa não abria a boca para falar com você? E você está olhando para ela e você sabe o que está passando na vida dela, e ela fazendo a maior cara de paisagem, você fala assim, não pode, né? Como é que você está? Tudo bem, tranquilo. Você fala, oh meu Deus do céu. Aí você não quer falar para ela. Você vai dando todas as pistas. Mas como é que está seu casamento? Não, tá bom. Falta você falar, mas você vai dando as pistas para ela. Fala, eu só posso te ajudar se você falar. Eu não posso intervir nessa situação se você não falar. Você chega no médico, senta lá, ele não vai dizer para você, oi, bom dia, como é que tá? Tua mãe, como é que tá? E teu pai, como é que tá? Não, ele pergunta, o que é que você tem? O que é que você tem? O que está passando? O que você passa contigo, meu irmão? Habla. O que você passa? O que você passa? O que está acontecendo com você? O que você está sentindo? O que você está precisando? E aí, por isso que na oração nós precisamos falar. Falar para Deus o que está no nosso coração. Abrir o nosso coração para Ele, amém? Dizer para Ele como que está a sua vida. Fala das suas necessidades. Antes sejam conhecidas diante de Deus. Por que Deus diz para falar? Porque abrir o coração é uma das melhores maneiras de você fazer uma limpeza interior, irmão. Quando a gente come uma coisa e não está bem, você já comeu alguma coisa estragada, passou da data, estava com alguma bactéria, e aí você comeu e depois você começou a passar mal. E aquele embrulhar o estômago, aquele sentimento ruim. E uma das coisas que a gente não quer é vomitar, não é?
É horrível vomitar, né? É ruim demais, né? Você segura, ai meu Deus, que coisa ruim, que coisa chata. Mas enquanto você não vomita, não joga para fora aquilo, aquele mal-estar permanece dentro de você. Mas quando você vem a ânsia de vômito e você joga para fora aquilo, parece desconfortável no momento que você está fazendo isso, mas depois vem uma sensação de alívio. De alívio. É isso que nós precisamos fazer, o quê? Colocar para fora. Dizer para Deus o que está estragado dentro de você, o que está ruim aí dentro. Abrir o coração. Lançar fora toda a ansiedade. Quem não fala das suas necessidades, quem não abre o coração, não rasga o coração, vai ter uma grande chance de viver uma vida de ansiedade. O que é ansiedade? É o excesso de um amanhã. É o excesso de preocupação com uma coisa que ainda não chegou. Uma coisa que ainda vai acontecer. E muitas vezes são coisas que a gente imagina que vai acontecer. Nós nos tornamos profeta do caos na nossa própria vida. A gente está declarando coisas que vão acontecer que ainda nem sequer existem. Então deixa Deus usar a sua boca para ser bênção na tua direção e não maldição. Fale das bênçãos e não das coisas más que vai acontecer na tua vida. Então, por isso, Jesus nos ensinou a orar quando ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A necessidade de hoje. Trate com a necessidade de hoje. O que nós precisamos aprender? A tratar com a nossa necessidade de hoje. Ele diz: basta, a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Por que acumular o mal de amanhã no dia de hoje? Basta cada dia o seu mal. Mas como que eu começo a vencer essa ansiedade? Quando eu começo a orar. Nós falamos no começo que a oração é a melhor terapia que você pode fazer. Não estou dizendo que você não pode ter um terapeuta, que você não pode ter uma pessoa. É bíblico também. É bíblico. Tiago 4, se não me engano, fala sobre isso. Que nós devemos confessar as nossas falhas, nossos pecados, nossas dores uns com os outros, para ser curado. Para ser curado. Mas quando nós nos apresentamos a Deus e nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós recebemos alívio. Querido, o seu tempo de oração é o tempo de você deixar os fardos pesados da tua vida diante de Deus. Os fardos que vão se acumulando. Vão se acumulando nas suas costas. Alguém te disse algo na fábrica, você coloca ali um pezinho no fardo. Uma coisa não deu certo do jeito que você queria, mais um pezinho. Você está vindo no trânsito, alguém entra, vira, fecha você, mais um peso. De repente você é assaltado de um sentimento lá do passado de 20 anos atrás. Vem na tua cabeça naquele momento. Meu Deus, faz 20 anos que aconteceu. Mais um peso no fardo. Você chega em casa, falando, agora eu vou chegar em casa. Vai ser paz, só paz. Cheguei lá, vai estar comida pronta, chinelinho na porta, esperando, entendendo? Toalhinha dobrada, você chega, não tem nada pronto, a esposa, o marido está daquele jeito. Você fala, eita, agora pesou mesmo. Agora pesou. Aí o fardo fica pesado. Você vai dormir como? Estressado. Amargurado. Deixa eu perguntar aqui para você. Esse ano, nós estamos no mês de julho. Hoje é dia 14. 14 de julho. Passamos da metade. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Dessas, eu não sei quantas, não dá para contar quantas noites já teve até agora. Quantas noites você foi dormir desse jeito? Fala comigo, fala para mim a verdade. Quantas noites você foi dormir, às vezes, com esse fardo? Com coisas não resolvidas na tua vida? Quantas noites? Quantas noites você foi resolvido dormir com situações que você precisa resolver e você não resolveu? É quando você entrega na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, a oração, você pode dizer, é uma coisa espiritual? Não, ela não é só espiritual. Ela traz bênçãos para o teu corpo. Pesquisas foram feitas a respeito de oração
a respeito de orar a Deus, de buscar a Deus, de orar com fé, de aplicar a sua fé naquilo que você acredita no Senhor, em Deus, na palavra de Deus. E olha só o que eles descobriram. Que as pessoas que oram constantemente, elas têm aumento na resistência da dor. Quando você ora, você se torna mais resistente às dores. Eu não estou falando só dor física, não, dores emocionais que você vai sofrer. Ela aumenta na reconstrução cerebral. Reconstruir, porque o dia a dia, os embates do dia a dia, faz você perder muitas coisas, amém? A nível emocional, a nível de neurônios. Melhora a sua concentração e atenção. Quem tem TDAH aqui? Quantos TDAHs nós temos aqui, reunidos nesse lugar? Amém? Levante a sua mão. Levante as suas mãos, os TDAH aqui. Que já por natureza já tem dificuldade de concentração, né? E de atenção, né? Você está falando com alguém, de repente você está olhando para a pessoa, mas você já não está mais ali. Você está já em outro mundo, entendeu? Né? Às vezes você está fazendo serviço, de repente você não está mais ali. Você sai de casa, irmão. Eu já saí de casa e cheguei no lugar e não sabia como tinha chegado. Mas cheguei, certo? Então, olha só, a oração te ajuda a melhorar na concentração e atenção. Porque te leva ao processo de meditação, de alívio, de desacelerar a sua mente. Na oração, a sua mente desacelera. Você sai daquela rotina corrida. É o lugar de descanso que Deus te consente. Aumenta a felicidade. Felicidade não está em coisas. Felicidade não adianta você comprar um carro novo que ele vai ficar velho. Se a felicidade estiver no carro. A casa é uma bênção, tudo isso é uma bênção. A roupa é uma bênção, salário é uma bênção, trabalho é uma bênção, amigos são bênçãos, tudo isso. Mas não é o centro principal da sua felicidade. Descansa mais que o sono. Porque tem gente que fecha os olhos, mas não dorme. Tem um reloginho, e ainda tem um reloginho que ela fala, você dorme, mas o reloginho marca que você dormiu só. Poxa, eu dei 11 horas da noite, mas o reloginho fala que eu dormi só 3 horas. Por quê? Porque teu espírito, lá interiormente, você está em guerra. Tem muita coisa, agitação ali dentro. Ou seja, você dorme, mas não descansa. A Bíblia diz o seguinte, olha, o justo deita e logo pega no sono. Por quê? Porque só o Senhor o faz descansar tranquilamente. Aumenta a autoestima. Autoestima. Muitas vezes a gente está ligando a autoestima somente a coisas estereotipas, né? Do estereotipo. Eu vou ficar musculoso e aí eu vou ficar com autoestima boa. Eu vou comprar uma roupinha melhor, eu vou ficar com autoestima boa. Eu vou fazer uma plástica, eu vou ficar com autoestima boa. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e minha autoestima vai melhorar. Mas a autoestima está ligada a um valor, a um senso pessoal que você tem sobre você. Porque muitas vezes nós estamos querendo parecer melhor diante das e, consequentemente, colhermos esta apresentação e voltar para nós como um senso de valor. Correto? Um senso de valor. Eu estou melhor dentro das pessoas, as pessoas estão me elogiando porque eu estou bonita, estou bonito, estou isso, estou aquilo, e eu tenho a minha autoestima melhorada. Porém, autoestima é um valor pessoal teu com você, é de você com você. Não é do que os outros pensam de você. Não é do que os outros acham sobre você. A autoestima está relacionada ao valor que eu tenho diante de Deus. Sendo gordinho, pode emagrecer, é bênção, amém? Sendo magrinho, sendo bonitinho esteticamente ou não sendo tão bonitinho. Gente, estética é uma coisa que você não escolheu quando nasceu. Não é? Tem gente que dentro do nosso padrão de hoje você diz, não adianta você fingir querer ser politicamente correto. Fulano é bonito, né? Fulano é abençoado. Você fala é abençoado porque não é bonito. Pelo menos é abençoado. Né? Você perguntar para você, o que você acha de mim? Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção.
Cara, você tem uma beleza interior tremenda, entendeu? Porque dentro do nosso padrão, do que a gente acha bonito ou feio, a gente tem conceitos. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Não seja hipócrita. Tem. Só que se a gente tem os conceitos corretos, nós não julgamos as pessoas e não valorizamos ela por esses padrões. A gente olha muito além disso, amém? O valor que ela tem interiormente. Então o que Deus está dizendo para você não é o que você vai aparentar diante das pessoas. É o valor que você tem para Deus. E você se alimenta desse valor. Você não se alimenta do que os outros estão dizendo. Por isso, deixa eu dizer para você, por isso a indústria da plástica tem crescido tanto. Por isso a indústria da moda, maquiagem, é bênção, amém? Certo? Não estou dizendo que é ruim, não. Mas estou dizendo que se você coloca a sua base de felicidade, de autoestima nisso, você sempre está dependendo do feedback de outras pessoas. E elas vão te ferir uma hora. Você emagrece, e o seu marido ainda olha para você e diz, nossa, mas tem um negocinho aqui ainda, né? Você fala... A esposa sempre faz isso com a gente. Aí ela faz 1, 2, 3, 4, e aí? Ela tá lá. Tô brincando, depois eu desconcerto, tá? Deixa eu só usar o exemplo, tá? Depois a gente conserta, tá? 1, 2, 3, 4, 5, e aí? O que você acha? Eu falei, tá, Ricardo, tem que ser assim. Tá, beleza. Você percebeu? Tudo, nossa, eu até quase nem reconheci que era você que estava na minha frente, entendendo? Mais ou menos some, desaparece. Então, se a gente depender da nossa autoestima para o conceito que os outros vão dar, muitas vezes eles vão ser verdadeiros e você não vai gostar. Perguntar para a pessoa, tô gorda? Não faça essa pergunta. Não faça. Proteja a tua alma e teu coração. Chega para Deus e diz, Senhor, eu tô gorda. Ele diz, minha filha, você é linda. Eu não olho para o teu corpo, eu olho para o teu espírito, te amo, entendeu? Então, se a gente depender da nossa estima das pessoas, olha, elas vão se esforçar, mas uma hora elas vão te ferir. E aí teu castelinho cai por terra. As plásticas vão embora. As semanas de estética vão embora, irmão. Irmão, você paga 1 milhão. Eu estava conversando esses dias, falando, senhor, é 1 milhão para fazer um tratamento de estética. Eu falei, 1 milhão? 1 milhão. 1 milhão. Tá, ajeita. Aí, deve doer, né? Eu nunca fiz, mas deve doer que só, né? E aí você sai de lá. Se a tua autoestima estiver baseada nesse corpinho modelado da estética, você está terrivelmente em maus lençóis. Porque você vai ter que zelar muito dele para ele manter, entendendo? Alimentação e um monte de coisa. E pode ser que um dia alguém chegue para você e diz assim, nossa, mas você engordou, né, um pouquinho, né, do quando eu te conhecia? Quantos? 30 anos atrás, entendendo? E aí vai embora tudo aquilo que você fez. Sua autoestima está ligada a quem? Ao valor que você tem para Deus. Ao valor que você tem para Deus. Quanto você vale para Deus. Quanto você vale para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vale muito para Deus. Você vale muito para Deus. Muitos de nós já ouvimos, você não vale nada. Você não presta. Muitos de nós já fomos desprezados por não atendermos a performance esperada das pessoas. Mas Deus não está olhando para a sua performance. Como filho, Ele olha para você. Para você. Seu valor está nele. Eu quero hoje orar com você, nós falamos sobre oração, amém? Eu quero hoje que você entenda quem você é em Jesus. Mesmo que o seu entendimento seja dos primeiros passos, é que você entenda primeiro que você é precioso para Ele. Deus não está brincando de ser Pai. Jesus não está brincando de ser Salvador. O Espírito Santo de Deus que está hoje aqui conosco para nos convencer, nos ministrar, nos guiar, não está brincando de ser o nosso consolo. Então, há na presença dele. Hoje, se você fizer uma oração sincera diante de Deus,
Ele vai te ouvir. Hoje, se você entregar as suas dores, entregar as suas dúvidas, seus problemas, entregar as suas aflições diante dele, ele vai te ouvir.